Olá, olá pessoal, estamos de volta. Deixa eu ligar a luz aqui. Esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá. Se você estiver acompanhando o nosso canal no YouTube, eu peço, por favor, que você deixe um like, compartilhe o canal com amigos, família, né? A gente conta a história do Espírito Santo através das matérias de jornais, revistas, alguma coisa de história, né, que a gente busca quando os personagens são históricos, né? Mas é mais minha pesquisa é mais focada na crônica do dia a dia, jornais, na hemeroteca da Biblioteca Nacional, onde eu pesquiso muito, jornais de Vitória, do Espírito Santo e jornais também da capital federal, Rio de Janeiro. Então a gente está sempre fazendo essa pesquisa aqui no Memória Capixaba. Vamos lá, eu vou trazer para vocês hoje aqui uma pesquisa que eu fiz já tem alguns anos. Deixa eu ver aqui quando foi, gente. 2021, né? Já tem 3 anos. E é o maravilhoso Lúcio Flávio, né? O Passageiro da Agonia. Quem lembra do filme? Gente, eu já fiz algumas outras matérias interessantes aqui falando sobre a passagem desses personagens brasileiros icônicos pelo Espírito Santo. Eu fiz um vídeo falando sobre outros personagens, né, que passaram por aqui, que são personagens históricos muito grandes e importantes. Eu vou falar hoje sobre o Lúcio Flávio, né, que foi um bandido famoso nos anos 60 e 70, brasileiro, né? Ele nasceu em 44, era carioca, nasceu no Rio de Janeiro, teria hoje o quê? 80 anos, né? E ele foi um bandido muito famoso, gente. E ele acabou virando um ícone da contracultura no Brasil, né? Por incrível que pareça, né? As pessoas parecem que têm uma atração por bandidos, né? É uma coisa que não dá para entender. A trajetória dele, gente, foi marcada por muito assalto, assalto a banco, atentado, e principalmente as fugas que ele conseguia empreender, que eram fugas espetaculares, por isso ele virou essa lenda. Lúcio Flávio, ele teve uma passagem pelo Espírito Santo, eu vou contar para vocês, né? Ele era filho de uma comerciante, dona de casa, teve uma infância difícil, pobre e tal. Aos 14 anos ele foi para um reformatório, porque já tinha uma verve de bandido nele, né? Então, já com 14 anos, ia para aquela FEBEM. Quem é que lembra da FEBEM? E nos anos 60 ele começou a fazer assalto a carro, ali com uns 20 anos, 18 anos, né? Roubando carros, assaltando banco. E usava armas muito poderosas, armas grandes, né? Não usava revólver, usava armas grandes, de grosso calibre. E era um cara bonito e muito inteligente. Então criou-se uma aura sobre o Lúcio Flávio. Então ele ficou muito famoso porque ele fazia essas fugas incríveis, espetaculares, de dentro de presídios, hein? E aquilo ali vivia na crônica policial brasileira, especialmente na Carioca, né? Escapou de prisões, inclusive prisões de segurança máxima, né? E dizem que ele também tinha um envolvimento com o Esquadrão da Morte. Nessa época, nos anos 60, não só no Rio de Janeiro, mas também aqui em Vitória, a gente tem relatos muito vívidos, né, da gente que viveu nos anos 70, do tal Esquadrão da Morte, que era um esquadrão de assassinos profissionais e pessoas encomendavam essas mortes, né? Era uma coisa muito perigosa, né? Então você tinha que ter bastante cuidado com o Esquadrão da Morte, políticos especialmente, empresários, né? E tal. Ele morreu em 75, tinha 31 anos de idade, e foi uma morte assim meio misteriosa. Ninguém sabe exatamente como foi que ele morreu. Segundo os anais da polícia do Rio de Janeiro, ele foi morto durante um confronto com a polícia, mas dizem que ele pode ter sido vítima de uma emboscada, né? Foi traído dentro do seu bando, dentro do seu grupo, e foi morto, né? E aí tinha gente que falava que ele era meio que Robin Hood, que ajudava a comunidade carente, pobre, favela e tal, né? Roubava de gente rica para dar para os pobres. Aí criou-se aquela aura de Robin Hood sobre ele. Existem muitas teses, muitos livros, e o filme famoso, que é o filme do Babenco, né? Que é o Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, com o Reginaldo Faria, né? Que é um filme de 77, aliás, é um filme muito bom.
O Brasil nessa época fez filmes muito bons, né? Estava lembrando outro dia do Bye Bye Brasil, por exemplo, e realmente o Brasil fez filmes muito bons nessa época. E até hoje ele virou uma lenda. E o Lúcio Flávio teve um momento da vida dele que ele passou por Vitória. Então eu fiz a pesquisa, aí tá ele dando entrevista, né? Você vê que ele morreu em 1975, gente. E ele passou por Vitória. Aí os jornais aqui do Rio de Janeiro e a revista Manchete, da qual eu extraí essa matéria, fala sobre perdão, olha lá, a polícia continua caça ao bando de Lúcio Flávio. Da mesma época lá do desaparecimento do menino Carlinhos, tá vendo, gente? No Rio de Janeiro, famoso, na mesma época da Ana Lídia em Brasília, da Araceli aqui em Vitória. Depois a gente vai fazer uma série de vídeos numa playlist exclusiva para falar sobre o caso Araceli. Desde o desaparecimento da menina, na investigação policial, a crônica policial capixaba e brasileira, porque tem muito material. Então vou ter que parar, né, para fazer uma reavaliação de todo esse material, né, tanto da revista O Cruzeiro, da revista Manchete, os julgamentos, que foram 2 julgamentos, né, e falando sobre a mãe dela, sobre o pai dela, etc. Mas vamos voltar aqui para o Lúcio Flávio. A revista Manchete, de 1974, ele estava foragido, diz que ele estava na casa da família Vilar Lírio, que ficava na Avenida Rio Branco, 688, em Vila Velha. Você vê que o nome do Lúcio Flávio, gente, o nome dele era Lúcio Flávio Vilar Lírio. E essa família tinha uma casa de praia aqui em Vila Velha, na Praia da Costa. Aí o Lúcio Flávio dizia: fujo porque amo a liberdade e ao fugir digo que estou lavrando uma solene proclamação de liberdade de todos que estão presos comigo. Então ele meio que fazia uma coisa panfletária, né? Era um bandido que acabou capturando essa imprensa da época e criou-se sobre ele essa aura, né? Então virou um ícone, né, da criminalidade, é claro. E tinha muitas fãs, tá? Muitas mulheres fãs, recebia cartas de amor de mulheres que queriam se casar com ele, etc. Aí, deixa eu colocar uma foto melhor dele aqui, gente, ó. Cadê? Olha lá. Bom, a imagem que o público faz do marginal é geralmente de um homem só, que odeia a família, que rompeu laços de sangue. Muito intelectual costuma até a idealizar o bandido como rebelde. Ele era um rebelde, sem causa, virou bandido e tal. Encaixando-o no conhecido esquema de conflito de gerações. Você vê que em 74 ainda falava-se disso, né, de conflito de gerações. O cara está fazendo uma ruptura, né, com a família, com os amigos e tal, com aquela caretice, digamos, né. Lúcio Flávio apresenta um sentido de lealdade familiar, pelo contrário, bastante conservador para um homem da sua idade. Nessa época ele tinha 30 anos. Ele nasceu em 44, a matéria de 1974. Aí ele continua dizendo aqui: não estou rompido com a minha família. Tenho o apoio moral dos meus. Só fico afastado deles porque a polícia começa a persegui-los por todos os cantos. Isso me obriga a ficar longe do Espírito Santo, onde eles moram, em Vila Velha, dizia Lúcio Flávio em entrevista à revista Manchete. Me tranquiliza saber que não estão tendo grandes problemas financeiramente. Me tranquiliza saber que eles estão bem de grana, né? Aliás, quero muito ser pai. Perdão, gente, desculpem. Aliás, quero muito que o meu pai, Oswaldo Lírio, venha me dar apoio. Muitas vezes os repórteres perguntam como foi a minha infância. Só posso dizer que fiz todas as coisas certas e erradas que uma criança faz. Bom, a trajetória dele, gente, iniciou-se em 1968, quando o regime militar interrompe a sua candidatura a vereador em Vitória, aqui no Espírito Santo. Sendo que a partir daí inicia contatos com outros jovens da sua idade e montam uma quadrilha para roubar carros.
Já aos 30 anos de idade, acumulava 32 fugas incríveis, 73 processos, 530 inquéritos por roubo, assalto e estelionato. A família de Lúcio Flávio era considerada abastada, sendo seu pai ligado ao PSD e foi cabo eleitoral do candidato Juscelino Kubitschek à presidência da República. Um episódio não confirmado é atribuído à família do jovem Lúcio Flávio e que buscar explicar os motivos que o fazem contestar as autoridades e optar pelo mundo do crime. Durante uma festa de casamento, onde a família de Lúcio Flávio estava presente, alguns agentes do DOPS, que era aquela polícia secreta da ditadura militar, invadiram a casa onde estava havendo aquela festa, espancaram a mãe dele e enfiaram a cara do pai do Lúcio Flávio no bolo da festa, devido às ligações do pai dele com o ex-presidente da República, Juscelino. O Juscelino era pré-candidato à presidência da República quando foi morto num acidente automobilístico com seu Opala, numa viagem entre Rio de Janeiro e São Paulo. Eu até fiz uma entrevista com o principal assessor do presidente Juscelino quando o acidente que matou o Juscelino completou 30 anos. Eu estava trabalhando como jornalista na rádio CBN em Vitória. Eu era âncora no programa Notícia na Manhã, na CBN aqui em Vitória. Na época era a CBN AM 1250, ficava na Rede Gazeta de Comunicações. E eu consegui um contato do principal assessor, que foi também secretário particular do presidente Juscelino Kubitschek. Conversei com ele e ele me falou que realmente o presidente Juscelino Kubitschek foi assassinado, e aquele acidente com o Opala dele, que morreu também o motorista, não foi por acaso. Aquilo ali foi um acidente. A imprensa investigou, mas não foi um acidente, foi um atentado, porque o Juscelino estava comandando, junto com outras autoridades, outros nomes importantes da política brasileira na época, a ruptura da ditadura militar, do governo militar, e a volta da democracia. Ele seria candidato à presidência da República, o que acabou não acontecendo, e ele foi, segundo o assessor, morto nesse acidente. Então o Lúcio Flávio sofreu, o pai dele, né, que era ligado ao presidente da República, ao Juscelino, ao ex-presidente, sofreu represálias, né, do DOPS, que era a polícia secreta do regime militar, e ele e o pai dele, a mãe dele, sofreram com o DOPS nessa festa de aniversário. Ficou gravado na cabeça dele nesse período, e ele resolveu vingar-se das autoridades, da polícia, da ditadura militar, do regime. Então ele queria, né, se libertar, e começou a empreender esses crimes, passando por Vitória, né? Então a família dele passou por aqui, moravam em Castelo Branco, na rua Castelo Branco, em Vila Velha, né? Número Avenida Castelo Branco 688, na Praia da Costa, em Vila Velha. Ele mesmo dá entrevista falando que quando ele podia, ele vinha para Vitória, para Vila Velha, ficava aqui escondido com os pais, mas resolveu afastar-se dos pais por conta da polícia, que ficava assediando a família dele para saber onde ele estava, né? Nádia Vilar chegou à DRF por volta das 10 horas e ficou detida após prestar depoimento. Suas irmãs Selva e Kátia, esta casada com o Fernando, também perigoso bandido, estavam sendo procuradas inutilmente. A mãe de Lúcio Flávio, Zilmar Vilar Lírio, está na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, e poderá ser interrogada a qualquer momento também. Aí são os desdobramentos, né, gente? Aí tá falando ali do cunhado dele, Fernando C.O. Tem outra espécie de habilidade. É um exímio motorista, um Fittipaldi do asfalto, e no volante de um carro torna impossível a sua captura. Tem em comum com o cunhado, Lúcio Flávio, amor à família, e esse detalhe que causou a sua prisão. Tão logo se viu em liberdade, Fernando foi descansar uns dias ao lado da mulher e dos filhos numa praia em Vila Velha, na Praia da Costa, né? Próximo à Vitória, no Espírito Santo. Uma carta do pai de sua mulher e pai de Lúcio Flávio foi a pista que indicou à polícia o fio da meada. Ele foi preso e acabou, né, denunciando o Lúcio Flávio, que acabou sendo preso, né,
e depois foi morto misteriosamente. As pessoas ainda não sabem exatamente como foi que o Lúcio Flávio morreu. Agora, de qualquer jeito, o bando foi capturado em Vila Velha, né, gente? Aqui a gente vê a fotografia, por exemplo, dos cúmplices, né? Que tem inclusive a chamada amante dele, né? Que é a Gianice, né? E também um comparsa que foi capturado em Vila Velha, né? Tem uma outra foto aqui interessante de todo o bando do Lúcio Flávio, que é essa foto, ó. Amante e filho com Flávio, né? Aí está dizendo, a fuga, a matéria de 1974, confirmado. Foi obra de Jane Milagre, a mais sensacional escapada do rei das fugas e sua gangue. Flávio, né? Lúcio Flávio, está com a amante, Priscilo, entregue de bandeja, João Firmino, Jairo Argolo, Gerson Moreira e Nádia, na saída da DRF. Então, gente, a gente vê aqui que é interessante. O casal mais badalado da crônica policial esteve em Belo Horizonte. Quem disse foi Priscilo. Aí continua aqui. Ele é um dos capturados que chegou ontem ao Rio de Janeiro, procedente de Belo Horizonte, onde foi preso. Então, uma parte do grupo foi preso. Uma parte foi presa no Rio, né? E aqui no Espírito Santo e também em Belo Horizonte, né? Aí tá dizendo assim, a matéria falando aqui, gente, interessante, né? Porque existem várias versões, né? Então você tem que ter cuidado na hora de ler e dar uma interpretada legal, porque existem muitos buracos na história da crônica policial, e o Lúcio Flávio dava muita entrevista e ele desmentia um monte de coisa, tá? Ele falava que a imprensa estava errada. Aí tem o tal do Fernando C.O., que era o apelido dele, C.O., não sei o que significa C.O., que era cunhado do Lúcio Flávio e estava em Vila Velha com a irmã do Lúcio Flávio. O líder dos 11 fugitivos do presídio Hélio Gomes, Fernando Gomes de Carvalho, chamado C.O., olha que interessante, deixa eu abrir aqui a matéria para poder ler melhor, né? Contou aos policiais que o capturaram e a outros 2 em Vila Velha, Espírito Santo, que logo após a fuga apanhou sua mulher, o nome dela é Selva, olha só, na rua Senador Dantas, e a quase certeza de ter sido o apartamento 1935 do edifício Santos Valles, onde mora José Sebastião Horta, o paraquedista, também apelido de bandido, né? Ex-perito em disfarces, e também Paula Pinto, Lice Paula Pinto, que também será ouvido pelas autoridades. Era um grupo de 11 bandidos do Lúcio Flávio, né, gente? Parte deles presos em Vitória, em Vila Velha, né? No Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte. O delegado Darcy Araújo e o escrivão Amorim, da Delegacia de Roubos e Furtos, longe da imprensa, tomaram os depoimentos de Fernando C.O., Gustavo dos Santos Miranda, o português, e Augusto Silva, numa outra dependência que seria o DOPS, né? Junto, porque já virou crime federal isso aí, né? Então na época já viu, né? 1974. Os 3 contaram com a convivência de Oswaldo Lírio, cunhado do primeiro, pai de Lúcio Flávio Vilar Filho, Lírio, né? E foram de ônibus para Vitória, a 13 quilômetros de onde foram capturados. O sogro esconde. Foi o seguinte, a caravana policial que efetuou as prisões em Vila Velha, os inspetores Chediak e Gargaglione, e detetives Vilela, Pascoal, Arangóis, Marinho, Tito, Chuca, Sérgio e Beto, que saíram da Guanabara terça-feira à noite, chegaram a Vitória na quarta-feira, pela manhã de carro, e foram para Vila Velha. Fernando C.O. foi preso na casa de veraneio de Oswaldo Lírio, pai do Lúcio Flávio, né? Onde estavam, além de sua mulher Selva, a sogra Zulma, que é mãe do Lúcio Flávio, e cunhada Kátia, outra irmã do Lúcio Flávio. Ali os policiais encontraram um papel com o endereço onde estavam Português e Augusto, a 5 minutos em uma praia, na Praia da Costa, né? Eles tinham um apartamento na Praça da Bandeira e uma casa na Praia da Costa.
que ocupavam pela locação de 1.100 cruzeiros mensais. Estavam sem dinheiro, mas diziam aguardar uma ordem de pagamento procedente da Guanabara. Ao serem surpreendidos, os dois pediram clemência e pediram para que não os matassem. O Fernando C.O., cunhado do Lúcio Flávio, preso em Vila Velha, contou que foi para Niterói de lancha com a mulher e o filho e dali pegaram um ônibus para Vitória, o mesmo fazendo para chegar à casa do sogro na Praia da Costa, né? Deixaram as armas com Francisco Rosa da Silva, o horroroso, olha os apelidos dos caras, sobre o trato de voltarem a se encontrar para fazer um assalto na Guanabara. Disse ainda Fernando C.O., a polícia, que estava na bronca com seu cunhado Flavinho. Ele chamava o Lúcio Flávio de Flavinho, né? Pois ele facilitara 7 fugas para ele, né, para o Fernando C.O., que agora não ajudaria mais em nada. Não ia ajudar o Lúcio Flávio mais, estava na bronca. Perdão, o cunhado, Fernando C.O., já tinha ajudado o Lúcio Flávio a fugir 7 vezes e falou que não ia ajudar mais. Declarou-se sem dinheiro, pois, conforme se expressou, não tivera tempo para ir a um caixa, a um banco, né, para sacar algum dinheiro, para apanhar algum dinheiro, para roubar, na verdade. O titular da especializada Roubos e Furtos, Darcy Araújo, e o escrivão Amorim preferiram ouvir os recapturados em Independência a que não tivessem acesso à imprensa, evitando também, por medida de segurança, o transporte dos bandidos. Então, sabe-se, apesar do sigilo, que Fernando C.O. ratificou suas acusações ao funcionário Pedro da SUSIP e denunciou todos os outros implicados. De Vitória, a agência Meridional informa que todas as barreiras de acesso ao Espírito Santo estão sob forte vigilância, pois as autoridades suspeitam que outros foragidos do presídio Hélio Gomes estejam escondidos em território capixaba, sendo admitido também a presença ali, aqui no Espírito Santo, né, de Lúcio Flávio Vilar Lírio, o Flavinho. E aí ele acabou capturado, né? Esse é o pai do Flavinho, ó, que escondeu o Fernando C.O., que era seu sogro, né? Era sogro dele, né? Então ele escondeu e aí repercutiu na imprensa demais, gente. Então essa é a história então do bando do Lúcio Flávio, esses 11 bandidos, né, que foram capturados, parte deles capturados em Vila Velha em 1974, depois o Lúcio Flávio foi capturado também. Você vê que a força policial que veio para Vitória era uma força, uma caravana enorme, tá, gente? Tinha os inspetores Chediak, Gargaglione, os detetives Vilela, Pascoal, Arão Góes, Marinho, Tito, Chuca, Sérgio e Beto. Então era uma força grande, porque os foragidos eram muitos, né? 11 foragidos desse presídio na Guanabara, que vieram parar em Vila Velha, e depois a morte do Lúcio Flávio aconteceu de forma misteriosa. Então é isso aí, gente. Essa é mais uma história incrível de passagens de personagens icônicos, importantes ou não, né? Dentro dessa crônica policial, um personagem importante, bandido, né? Lúcio Flávio, que terminou morto, mas o bando capturado em delação entregaram Lúcio Flávio, que foi morto, e até hoje permanece um mistério de que forma Lúcio Flávio foi morto, com 31 anos de idade, em 1975. Então valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, essa é mais uma história incrível aqui no Memória Capixaba. Se você estiver gostando, por favor, deixa um like, se inscreve no canal, divulga para os amigos. Se não estiver gostando também, por favor, deixa um dislike, mas deixa um comentário também, como é que eu vou poder melhorar, que tipo de pesquisa você gostaria que nós fizéssemos aqui no canal. Valeu, gente, obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.